Olá, vamos falar sobre corrente elétrica, aula 9 e 10, página 34. Corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado de portadores de cargas elétricas. Esses portadores de cargas elétricas são, no nosso exemplo aqui, os elétrons, tá bom? Os elétrons, como nós vimos na aula anterior, cargas opostas se atraem, então os elétrons, devido à força elétrica, são atraídas pelos prótons, tá bom? Este é o sentido real da corrente elétrica, o sentido de movimento dos elétrons. No entanto, na maioria dos exercícios, quando nós formos resolver, nós vamos utilizar o sentido convencional da corrente elétrica, que é do sinal positivo para o negativo. Essa corrente elétrica precisa de um meio para esses portadores de carga elétrica fluírem de um lugar para o outro. Quem que é esse meio? Então, esse meio é um local que favoreça esse fluxo de elétrons. O local que favorece esse fluxo de elétrons é chamado de condutores. Condutores são materiais que favorecem o fluxo da corrente elétrica. Exemplos de condutores, nós temos os metais, ferro, alumínio, ouro. E materiais que dificultam essa passagem da corrente elétrica são denominados de isolantes. Exemplos de isolantes, nós temos a madeira, o plástico, o vidro. Bom, para que exista corrente elétrica, precisamos de um ingrediente indispensável. Qual é esse ingrediente? A diferença de potencial. Para que exista corrente elétrica entre dois pontos, é necessário que exista uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é obtida através de geradores, através de pilha, bateria. Essa diferença de potencial, que também é representada pela letra U, também nós ouviremos chamar por DDP ou tensão elétrica, tá bom? Como que a gente calcula a corrente elétrica? Então, a intensidade média da corrente elétrica, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? É o módulo da variação da carga que passou em uma seção transversal dividido pelo tempo, ou o número de elementos que passou nessa seção transversal vezes o E, que é a carga elementar. Lembrando que N vezes o E é igual ao ΔQ, tá bom? Que é igual ao Q. E no nosso exemplo, refere-se ao ΔQ. Então, quem que é essa seção transversal? Voltando aqui, ó. Então, aquela formulinha diz respeito como? Então, a corrente elétrica é a quantidade de portadores de carga elétrica que passam nessa seção transversal no intervalo de tempo ΔT. Então, voltando aqui, tá bom? Então, a intensidade da corrente elétrica é medida pela variação da carga elétrica que passou naquela seção transversal por uma unidade de tempo. Quais são as unidades de medida? Então, eu tenho carga elétrica. Carga elétrica é dado em Coulomb, a unidade de medida é Coulomb e o símbolo é C. Tempo é dado em segundo, a gente representa por S, aqui a gente já sabe, é tranquilo. E a corrente elétrica, a unidade de medida é 1 ampere, em homenagem a um cientista francês chamado Charles Auguste Ampère. Símbolo A, e também uma expressão que é utilizada é Coulomb por segundo. Aqui a gente obtém da fórmula, né? Ó, ΔQ. A carga é dada em Coulomb, fica C em cima, embaixo segundos, que é o do tempo. Então, vamos resolver o exercício número 4, o exercício que está na página 34. Então, esse exercício. Em uma célula eletrolítica, circula uma corrente de 8 amperes. Calcular o tempo necessário para que passe por ela uma carga de 36 coulomb. Então, aqui um detalhe. O que significa 8 amperes? Significa que passa uma carga de 8 coulomb num tempo de 1 segundo naquela seção transversal que eu comentei com vocês. Então, 8 amperes significa 8 coulombs por segundo. Passa-se 8 coulombs a cada 1 segundo.
Então, a gente tem que calcular o ΔT nesse exercício, o intervalo de tempo. Então, primeiro, vamos atrás da fórmula que a gente tem para resolver esses exercícios. A única fórmula que foi dada aqui, ó, nesse conteúdo foi I é igual variação, módulo da variação da carga dividido pelo tempo. O I, que é a corrente elétrica, nós temos que é 8 amperes, então vou substituir. No lugar do I, coloco o 8. Variação da carga, lembrando que essas duas barrinhas significam módulo, então aqui dentro eu só utilizo o número sem o sinal. Variação da carga, carga é medida em coulomb, então peguei aqui, ó, a carga foi 36.000 coulomb, substituí no lugar do ΔQ, substituí 36.000 coulomb, e o exercício me pede o intervalo de tempo. Ficou simples aqui, né, ó? Tem uma equação, só uma incógnita, aqui que eu vou fazer. Esse ΔT está dividindo desse lado, passa para o outro lado multiplicando, aí ficou ΔT vezes 8. Pega esse 8 que ficou multiplicando, trago ele para cá dividindo. Então ficou 36.000 dividido por 8, que vai dar 4.500 segundos. Exercício tranquilo para ser resolvido. Só substituição de valores e tem que conseguir interpretar o enunciado aqui. Então, vamos para o exercício número 6 agora. Determinar o número de elétrons que cruza por segundo uma seção normal de um fio condutor. Não mudou nada do raciocínio anterior. Pelo qual circula uma corrente de 8 amperes. Então, ó, o exercício 6 é a mesma coisa do exercício 4. No entanto, a única coisa que ele pergunta é o número de elétrons que passou nessa seção. No intervalo de determinar o número de elétrons que cruza por segundo. Então, o número de elétrons que passou nessa seção por segundo. Então, significa em um segundo quantos elétrons passaram naquela seção. De novo, pegamos a fórmula, I é igual a variação da carga dividido por T, só que o que eu quero saber é o número de elétrons. Então, eu vou substituir o meu ΔQ por N vezes Z. Agora, no lugar do I, coloquei 8. 8 amperes significa 8 coulombs por segundo, então, no lugar do tempo eu vou colocar 1 segundo. E no lugar da carga é N vezes Z, o E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mesmo esquema, só isolar aqui agora 1 no denominador, posso desconsiderar. 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ficou N é igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa conta vai dar 5 vezes 10 a 19 elétrons.